Boa noite, galera. Entrei e saí para chamar o Marco rapidão. Tudo bem com vocês? E aí, como é que estamos, doutora Daniela? Muito obrigado pela sua presença, amiga. Fez uma belíssima live aqui. Falou do direito à cidade. Minha querida presidente, doutora Lígia, presidente da Comissão da Preservação Institucional da... Vamos só aguardar a chegada do Marco. Marcelo, Paula. Estamos esperando só o Marco chegar para a gente começar mais uma edição do projeto Diálogos de Pretitude. Hoje a gente vai falar de racismo na comunicação, né? Mas também não tem como a gente não falar de tudo isso que está acontecendo no mundo, né? A gente percebe aí uma tensão racial muito grande. Não foi por falta de aviso, a gente que trabalha com racismo, que trabalha com essa pauta, sempre soube que essa pauta teria que ser a número 1. O racismo, ele pauta, molda a sociedade em todas as esferas, todas as formas. Ele determina quem pode entrar num lugar, quem não pode. Só aguardando o Marco chegar. Muito obrigado, doutora Lígia. Deixa eu ver se o Marco chega. Doutora Lígia, muito obrigado de coração. Doutora Lígia é presidente da Comissão da Preservação Histórica na OAB. A partir de agora a gente vai ter os nossos registros, a nossa história contada, né? E dos advogados que fazem parte, que militam pelos seus direitos, pelos direitos da sociedade, pela liberdade. Estamos aqui fazendo uns approaches. Estou só esperando a chegada do Marco Luca para a gente poder começar mais uma live. Está um pouquinho atrasado, né? Uns 10 minutinhos. Saber quem está presente, se está bom o som, se está bom a iluminação. Mais uma noite de muito bate-papo aqui. Na última edição a gente falou com o Rodrigo França. Foi uma live muito emotiva. Foi uma live muito importante. Glorinha Pacheco chegou na área. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, Glorinha. Obrigado, doutora Lígia. Obrigado, Fernando. Obrigado, gente. Essas informações são bem importantes. A gente fica aqui na expectativa do Marco chegar. Cadê você, Marco? Vou mandar mais um aqui para ele. Espera aí. Doutora Margaré, secretária-geral da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, muito obrigado pela presença.
A Nicole chegou. Tô só na expectativa da chegada do grande Marco Luca. O Marco, ele é, como eu já falei anteriormente, né? Repórter da Rede Globo, repórter do Sport TV, liderança no coletivo Movimento Negro, que foi criado dentro do Grupo Globo, para que a gente possa estar debatendo essas questões que são tão importantes para a nossa sociedade, né? Vamos aguardar. Ansiedade lá em cima. Hoje eu estou num lugar novo, mas eu tive a resposta de vocês que está tudo bem, né? Só aguardar o Marco mesmo para a gente poder começar. É verdade, doutora Lígia. Vamos falar um pouco da comissão, né? A Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. Ela é a comissão responsável por fazer a reparação da escravidão, que é um dos pilares para que a gente hoje em dia não possa sofrer com um dos resquícios desse período, que foi o período mais sombrio da história do Brasil, onde negros eram escravizados, estuprados, sodomizados, vítimas de estupro. E até hoje, devido a esse processo não ter sido feito da maneira correta, como foi em alguns países onde existiu uma justiça de transição, onde as pessoas que cometeram esse tipo de crime foram violentadas, e procurar reparar a história desses heróis negros que são invisibilizados na história, trazer efetividade para a Lei 11.645, que trata de uma coisa que fere muito ainda a gente, que muito negro ainda não tem a sua própria consciência de classe, justamente porque não conhece a sua história. Doutora Sara, doutora Fernanda, boa noite. Muito obrigado pela presença. E a comissão vem a pautar esses assuntos, né? Reparar essas histórias. A gente conta sempre da história de Luiz Gama. Luiz Gama era um negro, advogado brasileiro, que teve impedido por leis da época, não pôde cursar o curso de Direito, fez a faculdade toda como ouvinte, e aproveitando uma brecha jurídica que existia na época, ele, até 1934, você não precisava ser advogado, mas você poderia, junto ao tribunal, demonstrar conhecimentos jurídicos e ganhar uma carteirinha de provisão, e poderia atuar em primeiro grau. E foi assim que Luiz Gama conseguiu antes da escravidão. Luiz Gama não chegou a... Opa, Marco chegou, galera. Peraí. Aí. Então, como eu estava falando para vocês, o Luiz Gama, ele conseguiu atuar em primeira instância, né? E com as chamadas ações de liberdade, ele conseguiu provar que a escravidão, naquela época, já era ilegal. Muita gente não sabe disso. Ah, Eric, por que a escravidão naquela época já era ilegal? Muito simples. Vamos lá. Existiu uma lei de 1830 proibindo... Eu acho que o Marco está com dificuldade na internet. Está dando aguardando aqui. Mas ele já chegou. Existia uma lei de 1830 que pautava que era proibido o tráfico negreiro, ou seja, o Brasil não poderia mais
sequestrar. Tô tentando te chamar, Marco. Deu só aguardando. Deixa eu ver aqui, só um instante. Elisângela chegou. Espera aí. Marco, eu tô tentando te adicionar. Não sei se está chegando aí o... Conectando aí. Foi. Poxa, muito bom, gente. Eu Que dar boa legal. noite. Boa Ô, Marco, quer noite. matar a gente de susto? Ontem Perdão até o atraso, porque eu estava numa ligação aqui agora, uma ligação de emergência, também tem a ver com o ocorrido ontem. Bom, boa noite a todos e todas, né? Eric, uma satisfação estar aqui também, te conhecer virtualmente, falar com você, legal. Tô bem, o que importa é que eu tô bem. eu vou contar aqui para o pessoal o que estava acontecendo, o que aconteceu. Gente, eu vou fazer a apresentação agora. Diálogos de Pretitude é um projeto inédito aqui na OAB do Maranhão. O Marco sabe a dificuldade que a gente tem. Ele tem no ramo dele, que é a comunicação, que é levar essa pauta de racismo. Levar toda a nossa temática é bastante difícil. Ela é também difícil no judiciário. E ano passado, Marco, a gente conseguiu fundar aqui a primeira comissão de temática negra da OAB do Maranhão. A gente fundou. Eu sou o primeiro presidente aqui da história da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da OAB. Ela foi fundada em 2014. É a primeira comissão que foi fundada no Conselho Federal e só depois ela foi para subseccionais dos estados, das cidades, e ela visa tratar da reparação da história do negro, reparar tudo o que aconteceu durante a escravidão, pedir a condenação do Estado brasileiro. O Estado brasileiro nunca foi condenado, não existe essa ação. O Estado brasileiro nunca nem pediu desculpa por todos os crimes, pelo genocídio, pelos estupros, pela sodomia, pelo sequestro do nosso povo na África. E daí pautar tudo isso no judiciário. A gente precisa empretecer o judiciário brasileiro, Marco. Para você ter uma ideia, aqui uma pesquisa que eu fiz ano passado, aqui no TJ do Maranhão, somente 4 ações de racismo adentraram no judiciário maranhense. A gente sabe que a gente mora num país racista, mas a gente vive uma dicotomia. A gente mora num país racista e a gente não tem nenhum racista preso. A gente enfrenta ainda um racismo institucional perante as leis, Marco, em que eles conseguem ainda subverter o crime de racismo, eles conseguem transformar em injúria racial. Então a pessoa pode me ofender por diversas vezes e ele chega na delegacia, vai pagar uma multa, vai pagar alguma fiança e, em vez de ser inafiançável, como é o racismo, ele vai sair de maneira muito rápida. Gente, vou falar mais rápido dessa apresentação e reparar, descobrir heróis negros, nossos lugares sagrados, proteger toda essa temática, empretecendo o judiciário. Gente, eu vou estar conversando hoje com o Marco Luca Valentim. Ele é uma das lideranças, ele é repórter da Rede Globo de televisão, ele é repórter do Spot TV, ele é uma liderança nacional, um exemplo para a gente a ser seguido. E a gente vai ouvir hoje, a gente vai bater um papo de racismo na comunicação, mas não tem como a gente só tratar disso hoje em virtude de toda essa tensão racial que existe no mundo todo. Eu estava há pouco cobrando a minha irmã que mora lá na França, mora em Nantes, se não vai ter protesto lá. Eu recebi há pouco que teve hoje na Holanda. E ontem, infelizmente, mais uma vez, a polícia militar que foi criada em razão da Revolução do Haiti, onde os quilombos lá estouraram e os negros fizeram o que deveriam ter acontecido em diversos lugares. A polícia militar foi criada nessa base, ela foi criada para matar negro. Ela foi criada justamente baseada nesse medo. E ontem o Marco Lucas estava junto com todos os negros, ontem no Rio de Janeiro, foi vítima, mais uma vez, como a maioria dos negros são, da truculência, da falta de entendimento da polícia militar. Ela não sei qual o problema da polícia militar, é uma instituição que, apesar de ter muitos negros, o negro, quando entra lá, sofre um processo de embranquecimento e esquece todas as nossas histórias, as nossas raízes.
Vou passar agora a palavra para o Marco. Marco, muito obrigado de coração por você estar presente hoje aqui. Que bom que você está bem, você é uma voz muito importante, não pode acontecer nada com você, a gente tem que proteger você de todas as formas para que a gente possa ter sempre a sua voz ativa, lutando pelos nossos direitos, lutando e combatendo tudo isso que massacra a gente desde a escravidão. Muito obrigado, amigo. Fique à vontade, passo a palavra para você. Depois de uma apresentação dessa, ficou até tímido de falar qualquer coisa, né, de sair do tom, mas agradeço realmente pelo espaço, parabenizo pelo seu trabalho, fundamental a comissão, é um resgate que é o que nos falta em todas as esferas, o resgate da nossa história, o resgate das nossas origens, porque se a gente não souber de onde a gente veio, a gente não pode cobrar e exigir nada para onde vamos, então parabéns pelo seu trabalho aí. Bom, eu sou o Marcos Luca Valentim, como você falou, sou jornalista aqui do Grupo Globo, sou um dos líderes do coletivo negro da empresa, que foi fundado 2 anos atrás, fundado por uma mulher, Renata. Ela fundou, baseou-se meramente num celular da Renata. Ela começou a adicionar pessoas negras num grupo do WhatsApp para reunir nesse espaço, né, ter esse aquilombamento virtual e moderno. Então, eu fui um dos primeiros a entrar. Então, assim, o trabalho na Globosat, que é onde tem todos os canais do Grupo Globo, tem Multishow, GNT, Canal Brasil, Off, Sport TV, é tudo no mesmo prédio, no mesmo condomínio, né, de blocos. Então, óbvio que existem pessoas negras nesse ambiente, só que são pessoas que são polos de resistência em suas respectivas áreas. Então, a gente passou a abordar as pessoas nos corredores. Se vê um negro passando, uma negra passando, pô, tem um grupo assim assado, quer fazer parte? E as pessoas iam entrando organicamente e foi formando organicamente esse grupo. E aí, concomitantemente, o setor do RH da empresa criou um setor de diversidade. A nossa gerente é negra, é a Kellen. Ela enxergou esse movimento que estava acontecendo. Então, a gente ganhou uma chancela institucional também, não só orgânico, como institucional, de existirmos nesse espaço que nos é de direito, certamente, mas que a empresa poderia ter tido outro ponto de tentar nos silenciar e não teve. Inclusive, nos deu ferramentas para acontecer o que a gente faz. Então, esse é um ponto do que eu faço um pouco no trabalho e da minha paralelo a isso dentro do meu meio de trabalho. Ontem, na manifestação que teve aqui no Rio, eu fiquei preocupado primeiro com romper o isolamento social. Era uma coisa que eu estava bastante preocupado. Falei até com minha mulher aqui em casa, ela preferiu não ir. Só que eu recebi da organização várias normas para seguir durante o protesto. Levar máscara, levar álcool, distância de 1,5 metro. Estava assim quando eu cheguei, estava muito bem organizado. Eu fiquei pensando, eu vou me sentir mal me sentir mal de romper o isolamento social, mas eu me sentiria pior se ficasse em casa. Então aí que eu pesei, eu vi o que vai me doer mais. Até o cartaz que eu levei, que é meu grupo de risco é outro. A gente faz parte de outro grupo de risco, que é atravessado por outros riscos. Então, quando eu fui para a manifestação, estava tudo correndo como deveria ocorrer, pacífico, estava tudo certo. Todo mundo eu fui porque, claro, sou jornalista e, como tal, tenho que ter maturidade da imparcialidade, da isenção partidária. Então, não foi uma manifestação de esquerda nem de direita, era uma pauta, sobretudo, humana. Eu fui lá seguindo o que eu acredito, que é a espinha dorsal da nossa vida, que é a luta contra o racismo. Ponto. E foi muito tranquilo, foi ok, foi legal, foi algo que se propôs a fazer, a manifestação seguiu à risca. Em dado momento, as coisas desandaram. Quando a gente retorna para o Palácio Guanabara, que é a sede do governo aqui do estado, e quando a gente volta para o Palácio, já na dispersão, já muita gente tinha ido embora, já tinha um cinturão de polícia, todos armados com escudo, e começou o caos. Nas imagens, a imagem que está circulando com mais frequência, aparece o policial jogando uma granada, uma bomba, e a pessoa em que ele joga a bomba sou eu. Eu estou de laranja andando, tá todo mundo andando e indo embora, eu estou andando de costas indo embora, com meu irmão e alguns amigos, e essa bomba estoura do meu lado, literalmente. Podia estourar na minha cabeça, podia estourar na cabeça do meu irmão, podia ricochetear e pegar no meu olho, algum órgão vital, né? Então, assim, a gente sabe, não teve cuidado algum, porque a imagem é muito nítida do que acontece. E aí, a partir desse momento, começou a correria, porque eu não sabia o que estava acontecendo, uma dor forte, não dá para ver, estou de camisa, estou com cicatriz aqui, cicatrizando, né? Tomei alguns pontos aqui no braço, a costela está queimada, e segui.
Eu comecei a filmar nessa hora, porque quando eu cheguei lá, nesse momento eu vi o cinturão de policiais ali, eu já imaginei que pudesse dar algum problema. E a gente tem que documentar, a gente tem que ter essas provas do que está acontecendo. É até um provérbio que é Yorubá, se eu não me engano, que é: enquanto os leões não puderem contar suas próprias versões, os caçadores serão sempre os heróis. Então a gente tem que contar nossa história, a gente tem que ser o protagonista disso. Senão, não, quem começou foi o manifestante. Não foi, não, eu estava lá, não foi. Então começou realmente uma praça de guerra onde só um lado estava armado. E a gente ficou com medo, porque negro correndo, a gente sabe o que acontece, parece que a gente está fazendo besteira. Então começou uma tensão de se sentir encurralado nessa rua, que estava meio cercado dos dois lados, polícia passando, com muita fumaça que a gente não enxergava, e bomba, 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 gritaria. A gente não está vendo o que está acontecendo. A gente não está vendo de onde está vindo as balas de borracha, as bombas de efeito moral. Então, você nessa situação, você está, no meu caso, e outros também, ferido, né? Eu vi mais um com a perna ferida também, não fui o único, ferido, mas você está tonto, os teus sentidos não estão apurados, porque a bomba, o efeito moral, te deixa meio tonto, surdo, meio atônito mesmo. Então, e tentando manter a sanidade de filmar o que está acontecendo e tentar sair dali, sair desse local, sem chamar atenção de correria e desespero. A foto, aquele registro que a Globo News deu de um rapaz tendo um fuzil apontado para o seu peito, eu vi ele lá. Em algum momento ele se perdeu e ficou sozinho e entrou numa rua sem saída. Então a gente tem que andar junto, não para agredir ninguém, mas para se defender, para alguém ser a sua testemunha, para alguém intervir por você se você precisar. Sabe? Então começa esse desespero, eu não estou sabendo o que está acontecendo com o meu braço, estava sangrando, estou sentindo sangue descer e tirei a camisa, porque estava incomodando o corte. E também foi mais um erro. Eu estou vendo a live as pessoas falando: bota a camisa, Marcos, bota a camisa, Marcos. Eu entendo que eu tinha que botar a camisa. Eu seria um negro sem camisa correndo, um alvo perfeito. Só que estava incomodando, acabei botando a camisa de novo. E aí começa a correria, gente, vamos andando para sair daqui. E a tensão é tão grande que a gente sabe que tem que sair dali rápido, mas não pode correr. E aí a polícia vai passando de todos os lados. Uma hora eu não vi essa cena, mas meus amigos viram, eu estava filmando outro ponto. Passou uma viatura, reduziu a velocidade, veio devagarzinho. Os policiais estavam dentro do carro, fizeram assim pra gente. Essa é a imagem que o sistema tem no tratamento à nossa pauta. De novo, uma pauta que não é partidária, uma pauta que todos deveriam fazer parte. Uma pauta nossa, uma pauta de gente, sabe? Então, a forma como é tratado isso, eu depois fiquei muito feliz, né, satisfeito de ver as pessoas perguntando como é que eu estava, óbvio, me senti muito querido e agradeço aqui de novo o espaço, não só o espaço para falar do que vamos falar, mas de me sentir acolhido por isso também, é importante para o nosso fortalecimento coletivo, conjunto. Mas assim, eu fiquei preocupado com o macro, sabe, com o macro. Se ontem, tudo bem, ontem eu me machuquei, poderia ser mais grave, poderia ter morrido, mas estou bem, estou em casa, estou falando com vocês aqui, estou bem, tomei pontos, estou queimado, mas estou ótimo, estou ótimo. Pessoas não têm essa sorte. O descaso é tão grande que atirou a bomba e se tivesse pego uma coisa fatal, ficaria por isso mesmo. O macro é a forma como nós somos enxergados na sociedade. A forma como Achille Mbembe, filósofo camaronês, muito bem cunhou como necropolítica. A política da morte, quem deve viver e quem deve morrer, que é um conceito em cima do estudo de Michel Foucault, que é do biopoder. Então, o Estado determina essas coisas, né? E a gente sente muito claro. E claro que as pessoas que estão próximas a mim viram isso. Cara, aconteceu com o Marcos isso. E às vezes a gente tem essa anestesia quando não é tão próximo. E aí, quando é próximo, as pessoas ficam, cara, tá do meu lado acontecendo. Isso te desperta alguma coisa. Mas a gente, pessoas negras, sempre acontece alguma coisa injusta com alguém, a gente sente igual, mesmo não sendo próximo à pessoa, porque a gente sabe que poderia ser a gente. Se morre alguém numa operação ou na rua, fazendo nada demais, toma 80 tiros no carro, a gente sente porque a gente sabe que essa pessoa só morreu porque ela é negra e podia ser um de nós. Então a reflexão tem que partir desse ponto, a visão do macro, a visão macro que se tem sobre o assunto e como a gente está atrasado no quesito de todos chegarem em níveis mínimos de conscientização racial. Perfeito, Marco. Perfeito. Eu estava acompanhando ontem, eu estava acompanhando sua transmissão, peguei todo esse fatídico relato seu ao vivo.
os vídeos são bem pesados, né? A gente vê que não tem nenhum segmento de protocolo. A gente pauta que existe uma lei oficial no Brasil para os brancos e para os negros existe uma lei extraoficial onde vale tudo, não é seguido os protocolos de segurança. A Polícia Militar reiteradamente... E daí, Marco, eu tenho que contar aqui um caso para você, já pegando essa deixa, que eu tenho feito com todas essas lideranças que têm dado a oportunidade aqui da OAB do Maranhão. Semana passada, a última live foi com o Rodrigo França. Hoje a gente está Meu tendo amigo, a de... estava comigo lá ontem, inclusive. Tava. Ele falou que, poxa, se eu soubesse onde é que você estava, eu tinha pego você. Ele falou no vídeo ao vivo. Eu tenho que contar para você também uma situação que está acontecendo aqui bem grave no Maranhão, e até para ouvir a sua experiência, seu relato, e informar isso para você, para que a gente consiga ter essa coletividade, né? A gente possa tratar essas pautas como única. Aqui durante a pandemia, o general Heleno, através da resolução 11 do gabinete que cuida do programa aeroespacial brasileiro, fez essa resolução número 11 de 26 de março, que previa a retirada, e daí você deve conhecer, o Maranhão tem uma cidade chamada Alcântara, que na verdade é um território quilombola. Quando foi feito o primeiro estudo científico no Brasil sobre a quantidade de quilômetros que existiam em todo o território nacional, Alcântara respondia por 50% de todos os quilombos do Brasil. Eram mais de 400 quilômetros que existiam em Alcântara, até que o exército americano identificou aquela área como a melhor área para lançamentos de foguetes, o centro de lançamento de foguetes do mundo. E dali começou, Marco, desde 1979, começou o terror para o território quilombola. Hoje em dia Alcântara tem 200, na época existiam 400, ou seja, 200 quilombos foram exterminados. Houve um genocídio negro, houve até uma formação de um bairro aqui em São Luís chamado Camboa, que foi praticamente formado por essas pessoas que foram expulsas desse quilombo. Então, durante a pandemia saiu essa resolução que previa a remoção. Olha só como é que é grave e como o governo brasileiro enxerga o povo preto, o povo quilombola, como inimigo, o que não deveria acontecer. Eu pauto sempre que é dentro dos quilombos que está a solução de todas as problemáticas brasileiras. Eles enxergam lá a pobreza, mas lá na verdade existe muita riqueza. Muito branco foi morar no quilombo porque o quilombo tem tanta riqueza e essas pessoas foram morar lá porque as políticas públicas não chegam para todas as pessoas. E a única coisa que falta nos quilombos é justamente o cumprimento da Constituição, que são essas políticas públicas chegarem lá e adentrarem os quilombos. E daí a gente foi surpreendido com essa determinação de retirada de 20 mil irmãos nossos, quilombolas. E há 3 semanas atrás, saiu também uma outra ordem do governo federal, essa em Santa Rosa dos Pretos, aqui já a 121 quilômetros daqui de São Luís, perto de Bacabeira, junto com outra cidade. E havia uma ampliação da BR-135, que é a maior rodovia aqui federal que corta o estado do Maranhão, e previa a remoção de 8 mil quilombolas. Ou seja, a gente tem aí um número de 28 mil quilombolas que seriam retirados em plena pandemia, a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. 28 mil quilombolas teriam que ser jogados na rua, ou seja, provavelmente morreriam porque a gente não teria essa pandemia, mas a gente teve uma ação, e daí eu falo dessa nossa necessidade de empretecer o judiciário. A gente entrou com uma ação, o único deputado negro, o Maranhão, é bom você saber desse número também, Marco, para a gente ter essa amplitude de conversa. O Maranhão, no último IBGE, superou a Bahia. A gente teve 83% da população se declarando negra, mas a gente só tem essa maioria, a gente não consegue transformar em representatividade para tratar das nossas pautas. Ou seja, a gente tem um único deputado federal negro na Câmara Federal e a gente tem um único estadual aqui na Assembleia Legislativa. Mulher negra nem federal, nem estadual. Foi esse único deputado negro que entrou com uma ação
logo no dia seguinte, e essa ação foi julgada há 2 semanas atrás, onde foi suspensa essa remoção dos 20 mil quilombolas, já no quilombo de Santa Rosa dos Pretos, onde tem 8 mil quilombolas, irmãos nossos, foi também dessa vez pelo Ministério Público Federal, que adentrou com uma ação. Essa ação o resultado saiu sexta-feira da semana passada, que também bloqueou essa remoção em plena pandemia. Mas a gente sabe que esse governo é genocida e vai vir para a gente de todas as formas, querendo tomar todos esses nossos quilombos. Eu queria a sua palavra em relação ao que está acontecendo aqui, a essa destruição daquilo que a gente tem de mais rico no Brasil, que são os nossos quilombos. Passo a palavra ao Marco. Eu acho, Eric, antes de tudo, obviamente, um crime histórico, é mais uma forma de apagar do nosso apagamento, do nosso silenciamento, porque o que para mim de mais grave acontece na gente é o apagamento da nossa história e o não ensinamento da nossa história. A gente sempre crescer com essa visão eurocentrada das coisas, que não temos heróis, não temos revoltas. A gente até vê agora, comparando o movimento aqui do Brasil com os Estados Unidos, mas aqui somos muito pacíficos, somos pretos muito mole. Isso é um fruto do que o sistema nos faz acreditar. Se a gente botar a ponta do lápis aqui, enumerar quantas revoltas, levantes, revoluções de escravos a gente teve, eu vou escrever uma cartolina de nomes aqui. Então, assim, tem muito sangue preto indígena nesse território aqui onde hoje a gente habita. Então, em verdade, é mentiroso, é covarde dizer que a gente não tem o mesmo poder que lá fora. O problema é que lá o racismo existe e ponto. Ninguém lá, só um lunático ou outro, vai falar que não existe. Então, quando as pessoas se rebelam, como está acontecendo, se revoltam e fazem essas coisas de tocar fogo, de instaurar o caos, as pessoas, por mais que não concordem, elas entendem. Bom, estão fazendo isso porque já estão de saco cheio de serem assassinados. Aqui, se formos fazer algo do tipo, nós vamos ser extremistas, maluco, vândalo, porque tem gente aqui que acha que nem existe racismo. E aí, volta ao que eu estou falando. Tem gente branca e gente negra que diz que nunca sofreu racismo. Então, quando a gente fala do debate tem que estar no mesmo nível, é porque a gente começa a traçar uma falsa simetria. Comparar aqui e lá. Lá, além de ser 13% só de população negra, tem que levar em consideração como foi pós-abolição aqui e lá, conquista de direitos civis aqui e lá, e o quão recente isso é. Porque lá, 50 anos atrás, os pais da nossa geração não podiam entrar no mesmo ônibus ou lugar específico no ônibus, não podiam frequentar restaurantes, não podiam beber mesmo água no bebedouro. Então as pessoas sabem que isso existe. Só que a gente é cometido pelo pior tipo de racismo que existe, que é o velado, o estrutural, o institucional, que Cabelo Munanga falou muito bem. Aqui o racismo é um crime perfeito. É um crime perfeito, que ninguém vê, ninguém assume que é. E se a pessoa não assume que é racista, para que ela acha que é prudente, é de bem ter uma manifestação dessa proporção? Não vai achar, somos todos iguais. E a gente volta para o assunto do quilombo, que é exatamente isso. Lá nos Estados Unidos, a gente viu lá aquela imagem dos brancos fazendo cinturão em proteção às pessoas negras. Aí começaram nas redes, mas nunca vai ter isso aqui no Brasil, nunca vai acontecer isso aqui, imagina se vai acontecer. Demanda tempo. O debate racial lá, faz tempo. Então as pessoas têm mais consciência, obviamente não são todas, mas têm consciência a ponto de fazerem isso. Essa imagem que foi uma coisa super simbólica, super forte, e é o antirracismo em seu estado bruto, seu estado cru, de como é botar um corpo branco para levar a bala por um corpo preto. Que nem todos estão dispostos a fazer isso. E ali ficou muito evidente que tem gente disposta a isso. E isso tem que ser aplaudido. Isso é ser um aliado também. É nos dar plataforma, usar o privilégio para nos dar plataforma de luta. Então, o quilombo, o resgate do quilombo, o não apagamento dessa história, como propõe várias medidas do governo, inclusive em sua campanha, chegou a falar coisas de quilombola, coisas absurdas, o presidente falou, comparando com arrobas, enfim. A forma que é tratada a nossa história, nada mais é do que como sempre foi tratada. Só que agora alguém vira e fala isso. Alguém se sente legitimado a falar isso. Porque as pessoas se sentem legitimadas também a concordar com isso.
Então, quando a gente fala de quilombo, de lembrar as nossas histórias, não é, as pessoas confundem às vezes, acham que é uma coisa romântica. Ah, eu quero no quilombo. Não é, gente. A gente precisa saber as coisas mínimas. A gente sabe tudo do povo branco, da Europa. A gente estudou a Europa no colégio à exaustão. E é bom, claro, conhecimento nunca é demais. É ótimo ter estudado isso. Mas e os nossos? E os nossos? Os porquês? A gente fica cobrando muita coisa de nós mesmos. A sociedade nos cobra uma igualdade, uma falsa democracia racial, e se esquece que somos a quarta geração que nasceu livre. Tudo tem um contexto. Para pensar, nós aqui somos a quarta geração de pessoas pretas que nasceram livres. Como se exigir o mesmo nível? Como exigir o mesmo conhecimento? Como exigir a mesma estrutura? Se a primeira geração livre, ela foi pega na lei do capoeiro do vadio, foi presa. Logo foi presa ou morreu. Quem nasceu, a segunda geração, foi filho de gente que foi presa ou morreu. Como é que você vai se estruturar em cima disso? Então, a gente tem que levar tudo em consideração o contexto de como foi formada a nossa sociedade e o porquê relembrar os quilombos, não só relembrar os quilombos, manter intacto o quilombo, deixar aquele ecossistema quilombado existir e dar subsídio para que ele exista, porque isso faz parte da nossa história. Da mesma forma que tem que fazer o resgate dos indígenas, dos povos indígenas, que quer falar não existe povo indígena, existe povo brasileiro. Mentira! São os povos indígenas. Essa falsa ideia de nos botar todos no mesmo balaio é para que não se identificar as necessidades de tratar pessoas diferentes. Porque não é dar privilégio, é dar o mínimo de subsídio para que tentemos alcançar a equidade. Então, todo o contexto tem que ser sempre levado em consideração. E preservar o quilombo, mais que a memória, é preservar a vida que existe nesse país. Perfeito, Marco, perfeito. O Marco falou aí todas essas nossas revoltas, né? Uma da função das comissões é justamente trazer a reparação aos nossos fatos e aos nossos heróis. Aqui no Maranhão, você sabe quem é o herói daqui do Maranhão? Sabe quem é o nosso zumbi daqui do Maranhão, Marco? Manuel não, como é que é o nome? Negro Cosme. Negro Cosme. Eu até fiz um post sobre ele outro dia, do 14 de maio. Isso. Vou contar aqui uma história rápida do Negro Cosme, para vocês terem uma ideia. Como a doutora Margarê, a secretária-geral da nossa comissão, ela até escreveu aqui. A gente conhece as histórias contadas pelos vencedores, né? Os vencedores são os genocidas brasileiros, né? Essas pessoas que mataram e tentam até hoje matar a gente de alguma forma. Como aconteceu com o Marco ontem, com a Polícia Militar. Quando a Polícia Militar joga uma bomba, quando tem um monte de pessoa parada naquela situação ali, ela tenta matar alguém. O problema é que a gente tem que levar essa pauta para o judiciário e explicar, e ter autores negros, explicar que esses atos são racistas. Então, para contar a história de Negro Cosme, a gente vai contar a história de um grande inimigo do movimento negro brasileiro, que veio aqui no Maranhão e cometeu talvez o maior genocídio da história do país, porque Duque de Caxias, aliás, ele só ganha esse título após vir aqui no Maranhão, cercar a vila de Caxias e queimar 20 mil negros, após matar Negro Cosme, que era um herói quilombola, que tinha um exército maior até do que o de Zumbi dos Palmares. Provavelmente, diz a história, através dos números, que Zumbi tinha um exército de 3, 4 mil soldados, enquanto Negro Cosme tinha de 8 a 10 mil quilombolas que faziam a defesa do nosso quilombo, que foi o primeiro quilombo da história do Brasil a ter escola, a ter hospital e a ter diversos outros serviços públicos, porque sabiam que ali dentro do quilombo tudo funcionava, igual funciona hoje em dia nesses mesmos quilombos que existem aqui no Maranhão e que tem milhares espalhados pelo Brasil, que é mais uma luta que a gente vai ter no judiciário, porque a gente já tem um presidente que diz que não vai certificar nenhum quilombo. Ele vai enfrentar a Constituição, ele vai enfrentar as leis desse país, porque tanto dentro do ordenamento jurídico brasileiro quanto do ordenamento jurídico internacional, o Brasil é signatário em vários tratados internacionais que falam isso, e principalmente do artigo 68 da DCT da Constituição Cidadã de 88, a gente tem que certificar esse povo quilombola do Maranhão e do restante do Brasil, Marco. E eu trato principalmente de Alcântara, porque eu tenho Alcântara como símbolo número 1 de resistência do Brasil. Já falei para vocês que eram 400 quilombos diferentes, a gente tem lá 200, e a gente tem agora 27 quilombos para serem dizimados, de uma vez por todas, assim, como se fosse
uma coisa mais rápida, apagar de lápis a nossa ancestralidade, toda a nossa força ali. Ou seja, a gente parece que a gente não superou, e é nítido isso, parece que a gente está engatinhando ainda nessa temática. E a necessidade da gente levar tudo isso para a comunicação na sua área, para a área jurídica, enfrentar, ocorrer esse enfrentamento, porque eles se negam a conhecer nossa história, eles se negam a ler nossos autores, eles se negam a reconhecer nossos heróis, eles se negam a dar nossas oportunidades. Então, era só para desabafar aqui um pouquinho, Marco, dessa situação dos quilombos, dessa situação trágica que a gente está vivendo nesse momento. E só para comentar só mais uma parte jurídica da parte do nosso quilombo, esses quilombos, mano, tanto em Santa Rosa dos Pretos quanto lá em Alcântara, a gente já tem posse há mais de 300 anos. São quase 400 anos, 383. A gente tem documentação da época da escravidão dizendo que esses quilombos eram nossos. Nem na época da escravidão as pessoas tentaram tomar os nossos quilombos. E a gente chega em 2020 e começa um ataque genocida contra a população quilombola desse país. Ou seja, a gente está vivendo pior do que na época da escravidão. Quem está nesses quilombos está vivendo pior do que na época da escravidão. Então a gente precisa sempre pautar e levar esses conhecimentos, principalmente para você, que é uma voz nossa na comunicação. E agora, Marco, vamos tratar um pouquinho dessas tensões raciais que está acontecendo no mundo. E eu quero que você fale um pouquinho o que é esse racismo na comunicação, se ele existe, será que existe racismo na comunicação? Spike Lee fala que quando ele chegou no Brasil, ele ligou a televisão e ele parecia que ele estava na Dinamarca ou em algum país europeu, porque não existiam negros, ele só via loiros e brancos. Nórdico, né? Tratando dessa temática. Eu quero que você tenha uma voz muito mais ativa, trabalha nessa área, trabalha no maior grupo de comunicação desse país, o segundo maior do mundo, você passar a sua experiência, falar o que acontece, como que você sente isso na sua pele. Eu sinto juridicamente, você sente na área de comunicação, como que deve ser isso daí, o que acontece com o preto e as pretas nessa área? Nós, pessoas pretas, somos acometidos pelo racismo diariamente. E quando a gente acende, não socialmente só, mas em ambientes acadêmicos, em profissões que requerem ensino superior, a gente ainda é refém de heranças eugenistas, porque subentende-se, para quem não conhece a eugenia, os processos eugênicos, em termos bem gerais aqui, porque é mais profundo que isso, não vou cometer a injustiça de ser leviano, movimento do início do século, que, em linhas gerais, queria provar cientificamente que pessoas negras eram inferiores a pessoas brancas. Então, a gente carrega há grandes nomes eugenistas, eu não vou falar todos aqui para não deixar o mundo de ninguém cair, mas pesquisa aí, para vocês verem, alguns ídolos certamente foram eugenistas. Então, assim, a gente carrega essa mazela de que o negro é inferior intelectualmente, ponto. Então a gente cresce ouvindo, né, das pessoas ao nosso redor, em casa, falando, você tem que ser 2 vezes melhor. A gente cansou de ouvir isso, é um relato que todo mundo aqui negro já ouviu ou conhece alguém que já ouviu falar sobre isso. Então é uma máxima que é um estigma, né? Isso fica no nosso DNA, basicamente. Então a gente sabe que os acessos não são abertos igualmente, né? E o ambiente acadêmico, as profissões que se exige um certo academicismo, um ensino superior, elas são espaços brancos, pelas oportunidades, obviamente, e justamente também por não nos ver enquanto intelecto, só como pele, não como cabeça, só como corpo. Então, isso é uma barreira. E eu vou falar que no jornalismo, na comunicação, existem níveis diferentes. Por exemplo, eu fui estagiário do Jornal do Brasil, um dos maiores jornais do país, que foi. Eu escrevia uma coluna, ajudava uma coluna social e também escrevia para o jornal impresso, como estagiário, na parte de esporte. Ali, quando você pega o jornal e lê, você não está vendo quem escreveu. Você não sabe se a pessoa é preta, é branca, rosa, é índio, oriental, você não sabe. Então ali, o leitor recebendo informação, ele está ali pela informação. Primeiro ponto. Assim como no rádio, ele está ali pela informação. Na internet, está ali pela informação. Na televisão, você está vendo quem está te informando.
E uma sociedade que é racista, como é que você vai permitir que um negro forme a sua opinião? O jornalista forma opinião. Se você é uma pessoa racista e se acha mais inteligente que todos os negros, seu intelecto é muito maior que o dos negros, como é que você vai permitir ser informado por uma pessoa negra? É você admitir que ela sabe mais que você. Que ela, daquele assunto ali, ela sabe mais que você. Então você não admite que isso aconteça. Você não vai querer assistir, você vai achar um absurdo e vai achar várias formas possíveis para atacar essa pessoa. Maju Coutinho, por exemplo, companheira minha de trabalho. Nunca vi matérias de ninguém contabilizando deslizes de nenhum outro jornalista na história da televisão brasileira, como fizeram com ela. E não foram erros, foram deslizes, logo depois ela se corrigia. Coisa que acontece, não é nada grave. Falei coisa aqui, mas quis dizer isso. Contabilizavam os erros dela. E eu lembro só de mais uma mulher que fizeram isso, que foi a Zileide Silva, que é outra jornalista negra. Então, isso é um reflexo de como as pessoas encaram esses pontos. Então, quando a gente tem... Eu servi o Exército Brasileiro, eu fui obrigado a servir o Exército. O Exército é serviço militar obrigatório, né? Eu, 18 anos, fui para o Exército, não queria servir, queria fazer faculdade, sempre deixei isso muito claro para todo mundo. Só que quando eu estava no quartel, eu era um bom soldado. Eu era aplicado, eu ganhei diploma de melhor aptidão física, eu era um cara, eu era, como eles dizem, vibrador. Eu estava ali, então eu me doava para estar ali. Só que eu deixei muito claro que eu queria sair para estudar. Então meus soldados, meus amigos, sabiam dessa história. Um belo dia essa história vazou para os meus oficiais, sargentos. E aí eu estava em forma no pelotão, éramos 200 soldados em forma, o sargento me chamou lá na frente. Soldado, vem aqui, por favor. Por favor não, nem por favor, vem aqui, soldado. Fui. Na frente de todo mundo. Soldado, fiquei sabendo que o senhor quer sair do quartel. Por quê, soldado? Já estava nervoso, já imaginei que fosse castigado, enfim, 1000 coisas. Eu quero estudar, sargento. Estudar o quê? Jornalismo. Soldado, o senhor já viu jornalista preto, soldado? O seu lugar é aqui, soldado. Você vai para onde? Você está maluco, soldado? Bom, era um sargento negro me falando isso. E eu, óbvio, tinha 18 anos, eu não tinha um décimo da consciência que eu tenho hoje, e consciência que pessoas pretas de 18 anos hoje têm, que é maravilhoso ver isso. Eu fiquei preso nessa ideia por um tempo e não falei para ninguém, porque eu queria resolver dentro de mim isso. Caraca, beleza, vamos lá, quantos jornalistas pretos eu conheço? Glória Maria, Heraldo Pereira, acabou. Acabou. Mas tem não sei quem. Pô, você tem que fazer um esforço hercúleo para lembrar. E são 2 ou 3 em meio a milhares de pessoas brancas. Então quem faz pouco caso da representatividade é porque sempre se viu representado em tudo. A gente não se vê representado em nada, só em coisas ruins. Eu não sabia como a Glória Maria tinha chegado lá, como o Heraldo Pereira tinha chegado lá, o que eles tiveram que fazer para chegar lá em cima. E assim, eu não vi de onde eles saíram, são exceções. E o sistema ele é tão perverso que ele quer transformar a exceção na regra, para falar que é possível, para fomentar uma falsa meritocracia. Mas a Glória Maria está lá, é só você se dedicar, só você estudar que você consegue. Olha o Heraldo aí. E não é. Não é. Se o triunfo não for coletivo, até uma frase do Emicida que eu gosto muito, o triunfo, se não for coletivo, ele é do sistema, porque volta a fomentar uma falsa meritocracia. São focos de resistência. A representatividade, como o Spike Lee falou, aqui no Brasil, ela tem que passar pela proporcionalidade. De novo, não é um país nórdico. Botar uma pessoa negra no espaço de poder, no espaço de evidência, com 1000 brancas, não é representar. É quase um cala-boca. Pronto, tem uma pessoa preta aqui, para de me encher o saco. É em todos os espaços, não de televisão brasileira não, todos os espaços. É como se fosse um cala-boca. Você bota a pessoa LGBTQIA+, uma pessoa preta, uma pessoa com deficiência e um monte de gente branca heteronormativa. Isso é representar? Não. Se somos maioria no país, temos que ser maioria em todos os espaços. E aí vai dos espaços mais precários, obviamente, até as castas mais altas, os espaços de poder. Isso é o princípio básico para mim de representatividade. Então, quando você chega no jornalismo, se depara com esse mundo. Eu cheguei na Globo em 2016, eu entrei na Globo em 2016, eu estagiei no Jornal do Brasil, estagiei no SBT, estagiei na Rede TV, estou falando de veículos grandes. Sim. Eu era o único negro, ou tinha eu e mais um, e não era da redação, era de uma área técnica, era operacional, era cinegrafista, não ficava na redação. Então, eu sempre fui o único desses lugares, eu sempre fui o negro. Já tem um ali, não precisa ter outro. A gente vive isso. E a gente acaba tendo que responder às vezes, e eu detesto isso,
como o Black Pid da galera. Tudo que é referente a negro, fala com o Marcos. Ah, fala com o Marcos. Só, parece que às vezes só nos enxergam para falar sobre isso. E a gente, eu tenho um exemplo aqui em casa, minha mulher também, que é dentista, e ela passa por coisas semelhantes. Faculdade de odontologia é branca. Apesar de ser uma faculdade pública, ela no consultório onde ela atende, os consultórios, ela não tem consultório próprio, né, ela é autônoma, as pessoas sempre chegam vêm com o jaleco com o nome dela, doutora Elis. Ah, cadê a doutora? Nunca acham que é ela. Ela é enfermeira, ela é secretária. Nunca, ela está de jaleco com doutora. Então, assim, a gente, na comunicação, voltando para a minha seara aqui, é entender, identificar essas coisas. E o nosso coletivo lá, de novo, eu preciso falar que foi criado pela Renata, que é uma mulher preta, que sofre invisibilização. Mulheres negras são invisibilizadas sempre. Tem que falar que foi a Renata que criou isso. Esse coletivo nosso lá, a gente está avançando em muitas coisas, porque tem muitas coisas para avançar ainda. São muitas pautas. A gente tem muitas urgências, muitas demandas. E cobrar paciência, às vezes, de pessoas pretas, chega a ser covarde. Porque a gente espera tanto tempo, a gente já quer para ontem as coisas. A gente vive naquela bala de prata, né? A gente não pode errar, a gente tem um tiro. A gente não tem direito ao erro. Se a gente errar, errou porque é preto. Vai para frente no jornal, errou. Tá vendo? Por isso que a gente não bota preto nesse negócio. Não serve para isso. Então a gente tem que sempre viver essa corda bamba. A gente está tentando trazer mais pessoas pretas para o canal, para os canais. A empresa já identificou que existe esse problema, que tem que mudar. Então isso é um excelente passo, é ótimo saber disso. Na comunicação como um todo é muito falho. A gente pode ficar tentando lembrar aqui quantos existem em bancada de jornais no Brasil inteiro. A gente vai ficar lá fora, de novo, nos Estados Unidos, como o Spike ele falou, o choque que ele teve aqui, lá fora, você vê negros, programas de esporte, 80%, quê? Quem é a estrela da sul-americano? Preto. Quem é a estrela da NBA? Preto. Por quê? Só pessoas brancas falam sobre isso. Porque o comentarista esportivo, ele pode ser branco, mesmo que nunca tenha jogado bola. Mas o comentarista esportivo que é negro, ele tem que ter jogado bola. Porque ele não tem o academicismo para estar ali. Então, assim, a gente tem que entender as nuances todas, porque não é botar tudo na mesma caixa de que tudo é racista. É o porquê que tudo é racista. O porquê que a estrutura é racista. E a gente volta para o nosso papo lá de trás, né, Eric? Desse resgate, que tudo é um contexto. A nossa vida é cheia de símbolo, cheia de signo. Nenhum deles é vazio. Tudo tem um porquê. E você falar que, por outro negócio, eu não gosto, mas a Maju ali, eu não gosto porque não gosto. Teve um rapaz que falou esse dia desses aí, foi até cancelado e depois voltou com mais seguidor ainda. Não vou falar o nome dele aqui não, porque eu vou até fomentar a fama dele. Falou que não gosta da Maju ali, e não gosta da Maju porque não acha ela boa. Tem que entender que o gosto, ele é uma construção. Você não nasceu não gostando de quem está ali. Ou você ouviu que é ruim, ou você provou e não gostou. Não gosto de Giló. Tu já provou? Não, mas eu ouvi falar que é ruim. Então o gosto você não gosta. Por que você não gosta de pessoa preta? Por quê? Tem um porquê. E a comunicação, ela por muito tempo, de televisão, tinha um padrão, homem branco, mulher branca, para informar a população que majoritariamente é negra. E é claro que isso te bota num buraco, numa jaula muito específica que não sirvo para isso, não vou chegar lá, não tem por que eu estar aqui. E porque você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Se as pessoas não vão entender o que eu vou falar. E os espaços que são de maioria branca, a gente fica enclausurado às vezes, porque a gente tem medo, de nos posicionar, a gente tem medo de se posicionar, para não passar como um negro raivoso, um negro chato só fala de racismo, a preta mimizenta, a preta que é barraqueira, que são esses estereótipos quando a gente é consciente, né? Então a gente tem se retrai um pouco para saber se a gente pode expor quem a gente é, porque a gente tem medo de como a empresa vai reagir, falando em termos gerais, e a gente vive, a gente cresce sem pensando pisando em ovos, sabe? O que a gente pode falar, o que a gente não pode falar. A gente é vítima da autossabotagem, que é a pior coisa que tem, porque não só somos sabotados, privados de várias coisas, como o sistema faz com que a gente se autossabote, que a gente questionar a nossa própria capacidade, a gente questionar se é merecedor de viver o que a gente vive.
questionar se é merecedor de estar numa OAB, se eu sou merecedor de estar numa bancada, porque não existem, são raros ter outros como nós nesses espaços. A gente começa tende a desistir muitas vezes porque a gente acha que não vai conseguir, porque o sistema não vai nos travar. Não é à toa, tudo é encadeado. Não por acaso, a taxa mais alta, disparado, de pessoas que cometem suicídio no Brasil é de pessoas negras. As pessoas adoecem. Isso nos acomete de uma forma muito selvagem. O suicídio brasileiro é disparado mais alto entre pessoas negras. Por que isso acontece? E tem que ser levado em consideração. A comunicação, assim como todos os meios de importância, o jornalismo é um pilar da sociedade. A liberdade de expressão é um pilar democrático. A gente tem que se ver nesses lugares. Não só se ver para achar que pode chegar lá, mas para ser normal. Porque ser preto tem que ser normal e não exceção. Com certeza. Palavras... Vocês estão vendo aí, né, galera? Por que ele é uma liderança do movimento negro em todo o Brasil. Intensidade, traz toda essa nossa força, traz todo o significado. Força conjunta. E, Marco, não é muito diferente no direito, não. A gente vê aí no STF, Superior Tribunal Federal, só teve um negro até hoje na história. STJ, nada. E assim são em várias cortes, várias câmaras superiores que a gente, advogado, quando chega, seja para conversar em qualquer esfera, a gente não consegue demandar nossa pauta. Eu tive conversando nessas lives com o professor Adson Moreira, que trouxe a tese do racismo recreativo, o quanto é difícil a gente tratar o racismo recreativo nas nossas cortes, porque quando chega no STJ ou chega nas cortes superiores, as pessoas acham que isso é brincadeira, né? As pessoas não conseguem entender, elas não têm entendimento, a gente não tem essa representatividade. E voltando para a sua seara, a gente está vendo isso, um momento de tensão racial. A gente tem os canais brasileiros comentando sobre a temática negra, falando sobre racismo, e a gente só vê branco falando. Quando a gente pega e liga os canais internacionais, pelo menos eu tenho oportunidade, mas a maioria não tem, de acompanhar a CNN, os canais de fora, até canais alemães, que estão priorizando os repórteres negros. Você vê que são praticamente todos eles que estão ali na rua, tratando, falando desse assunto, enquanto aqui na comunicação brasileira a gente tem ainda a branquitude determinando, falando, explicando o que é racismo, né? Então é bastante ofensivo para a gente, machuca a gente. Ontem foi uma noite bem difícil de dormir, eu vi o que aconteceu com você, e daí eu vi esse protesto, eu acompanhava esses protestos, e daí eu passava para os canais estrangeiros, e lá estavam os repórteres negros falando. Daí eu voltava para os canais brasileiros e estavam os brancos explicando para a gente. Então, para a gente finalizar já todas essas conversas, explica para a gente, Marco, nesse momento de tensão racial, está faltando 1 minuto e 58, gente, só rapidinho para o Marco falar, o que seria necessário para... Por que é importante ter esses repórteres negros falando nesse momento de tensão racial no mundo todo? Porque a mesma forma que nós homens, a gente pode tentar ser antimachista, tentar ter uma linguajar feminista, apoiar a causa, mas por mais que a gente tem um teto. A gente tem um teto que não consegue se transportar para dentro do corpo de uma mulher. A pessoa branca tem a mesma coisa. A pessoa, ela pode ser uma aliada, ela pode tentar, de todas as formas, entender o que acontece, mas existe esse teto de compreensão. E uma pessoa negra falando de um assunto para negros, ela entende no olhar, ela vai entrar num lugar desse, por exemplo, lá em Minneapolis, ela vai sentar, vai pisar num lugar desse, vai sentir na pele o que está acontecendo, a atmosfera. Então o discurso já vai ser outro. Vai sentir que aquilo poderia ser com ele, te mexe de outra forma. Então isso é importante para dar verdade, não que seja mentira que estão fazendo, mas dar verdade no discurso de quem fala, que aquilo dói nele diferente. É importante ter isso. Marco, quero agradecer de coração sua presença. Quero que um dia eu consiga trazer você aqui na OAB do Maranhão, para você falar para a comissão, falar para os advogados maranhenses, agradecer seu espaço, sua liderança, sua presença, pedir para você se cuidar, não dá susto igual você deu em mim ontem, se cuida, por favor, a gente precisa de você vivo por muito tempo, para que essa voz possa reverberar por vários ouvidos e entrar na consciência das pessoas, que a gente não é inimigo de ninguém, a gente é irmão, como o Rodrigo França falou. Eles sabem que a gente é gente boa, a gente é da conciliação, e eu fico muito agradecido, irmão. Muito obrigado, de coração, tá? Pela sua presença. Eu te agradeço imensamente. Vários amigos meus aqui, Fred, minha mãe estava aqui também, a Gabi, então, obrigado pelo espaço, parabéns pelo seu trabalho. Valeu, irmão.
Abraço. Fiquem bem todos.